Ômega Web Rádio. Bom dia, começando mais o programa 3 em pauta aqui na Ômega Web Rádio. Prazer estar com vocês mais uma vez nessa segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência, você que acompanha a gente, seja no tablet, no celular, no Facebook, no YouTube. Sejam bem-vindos, desde já a gente abre espaço para vocês mandarem perguntas, participarem, interagirem com a gente. O programa é feito para vocês. O programa que tem oferecimento do Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa. O Laboratório tem sua unidade primeira ali no Canal 2, de Beneficência Portuguesa, e as demais espalhadas pela região, o Kids, o Prime, o Viva, no Miramar, enfim, várias unidades aí à disposição dos Santistas, né, do pessoal da Baixada Santista. Mandar um abraço também para o Dr. Carlos, para a Fátima, grandes pessoas, grandes amigos, parceiros do 3 em Pauta. O programa de hoje, vamos falar de jornalismo. Falar de 50 anos de jornalismo com uma pessoa querida, uma amiga que a profissão nos deu, que é a Vera Leão. A Vera Leão está aqui no estúdio com a gente. Vera, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Anderson. Contar um segredinho nosso, né? Para mim ele é o Dedé, entendeu? De velhos plantões dominicais. Bom dia, muito obrigada Ted, obrigada Anderson por estar aqui, como eu digo, entre os meus pares, para falar aí de uma estrada de meio século. Não, a gente tem que valorizar quem abriu as estradas para a gente, né, Ted? Ted, já dando bom dia a você também. Eu acho que reconhecer a trajetória de quem tem história para contar é o nosso dever também. O jornalismo não começou, a história não começou quando a gente nasceu, quando a gente entrou no jornalismo. É bom reconhecer quem fez o trabalho antes e contar também um pouco dessa história. Ted, bom dia, obrigado pela presença, meu parceiro. Bom dia, amigo Anderson, amiga Vera, um grande abraço também, um grande beijo. Como ela disse dos plantões, eu também estou nessa, né? Dominicais, sabadais. Ano Novo, né? Natal. Todas as datas que tem direito, né? Mas o Anderson disse uma coisa muito importante e que o livro que a Vera Leão vai falar bastante nesse programa traz, né? Que é justamente esse resgate da memória que nunca pode se perder, ainda mais numa memória tão rica, né? Aliás, toda memória é rica, na verdade, desde que seja compartilhada e bem documentada e bem contada, enfim, o livro traz isso muito bem. E como eu sempre digo, começando mais uma semana do 3 em Pauta, com muita informação, análise, entrevista, e é isso que se propõe mais um programa nessa segunda-feira, começando a semana. E programa jornalístico tem que ter notícias, né, Ted? Pode fazer o giro de notícias aí. Pois começando o giro de notícias, né, com a vacinação da Covid aqui em Santos, quem necessita da segunda dose do imunizante Pfizer para completar o esquema vacinal, poderá fazê-lo em Santos um mês antes do que foi anotado na carteira. A partir dessa segunda-feira, o município passou a oferecer a segunda dose da vacina com um intervalo de 8 semanas, conforme a orientação do governo do estado de São Paulo. Outras cidades da região também já estavam oferecendo, como Praia Grande e Cubatão. Agora Santos está nessa também, Guarujá, se não me engano, também. Para a imunização com Pfizer, 8 postos estarão disponíveis. Vale lembrar que a antecipação não vale para quem tomou a primeira dose de AstraZeneca e precisará completar o esquema com Pfizer devido à escassez do outro imunizante. Quem tomou a primeira dose de AstraZeneca deve aguardar 12 semanas para tomar a segunda dose, seja desse imunizante, se houver disponibilidade, ou Pfizer. Está sendo vacinada ainda em primeira dose qualquer pessoa a partir de 12 anos de idade. Em segunda dose, todos que completaram o intervalo da primeira aplicação, sendo Coronavac 28 dias, AstraZeneca 12 semanas e Pfizer agora 8 semanas, e em dose de reforço, os idosos com 80 anos ou mais e os imunossuprimidos a partir de 18 anos. Vale lembrar que os idosos podem tomar a dose de reforço no mínimo 6 meses, após a segunda dose ou dose única, e os imunossuprimidos com um intervalo mínimo de 28 dias da segunda dose ou única. A Policlínica Bom Retiro segue atendendo em horário estendido das 8 às 16 horas, em virtude da reabertura da Policlínica Castelo, fechada para desinsetização
tem essa coisa da policlínica, sempre é bom falar, porque às vezes os postos mudam, alguns postos fecham, outros postos abrem, então só deixando claro essa parte da policlínica, bom retiro. Vera, a vacinação caminhando, né, isso é um alento, né, a coisa tá andando assim, a tendência é que em breve, se não o velho normal, pelo menos um normal modificado, alterado com as devidas precauções, acho que a gente consegue desenrolar daqui para frente, né? Eu acho que normal nunca houve, né? Nem antes nem depois da pandemia. Eu acho que talvez até porque estávamos, né, num ritmo fora do normal, Verdade. é que tivemos que fazer esse recolhimento e repensar a vida, né? Porque o que nós vivemos, na verdade, está sendo ainda, né, um confronto com a morte. E quando a gente consegue olhar a morte assim, tão perto, a gente olha para a vida e tenta fazer, enfim, a vida um pouco melhor, né? A gente pensa aí como tornar esse momento aqui mais saudável e mais amistoso. Pelo menos amistoso. Nos é oferecida essa oportunidade de fazer essa reflexão. Aí cada um... Sim, exatamente. Ted? Continuando com o giro de notícias, a segunda notícia tem a ver com o Clube 15, tradicional, clube aqui da cidade de Santos, e a Justiça rejeitou a pretensão de arrematação da sede do Clube 15 pelo condomínio Clube 15 Hotel, Flats e Centro de Negócios feita em leilão. O juiz da 10ª Vara Civil de Santos, José Beltrame Alonso Júnior, proferiu a decisão na última quinta-feira da semana passada, citando que a União teria créditos a receber de forma preferencial ao condomínio. Cabe recurso ainda. A sede do clube, só lembrando, foi arrematada em 14 de julho do ano passado pelo lance mínimo de R$ 11.244.811,37, referente a 50% do valor de avaliação do imóvel. O leilão ocorreu devido a dívidas condominiais que a instituição teria de aproximadamente 13 milhões de reais. E, continuando, uma notícia boa para os amantes do Museu de Pesca, né? O Instituto de Pesca, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, comunica que no dia 1º de outubro, ou seja, nesta sexta-feira dessa semana, o Museu de Pesca de Santos será reaberto para visitação do seu fiel público e de novos visitantes. Aliás, o Museu de Pesca, acho que desde que eu era criança, o Museu de Pesca ele vive entre curtas reaberturas e longos fechamentos. Né? Impressionante os processos que o Museu de Pesca passa, mas que bom que novamente vamos ter uma outra reabertura do Museu de Pesca de Santos. E é um lugar tão bacana, né? É um lugar tão agradável, assim, com curiosidades, aquele esqueleto da baleia famoso ali. Aliás, depois eu conto uma história do esqueleto da baleia. E fechando o giro de notícias, pesquisadores brasileiros identificaram que o Alzheimer é um fator de risco para quem contrai a Covid-19, independentemente da idade. O estudo foi publicado na revista Alzheimer's and Dementia, periódico da associação que pesquisa a doença e que tem sede em Chicago, nos Estados Unidos. Foram usados dados do sistema de saúde britânico, reunindo informações de 12.863 pessoas maiores de 65 anos. O trabalho mostrou que quando um paciente era internado e já tinha Alzheimer, o risco de desenvolver um quadro mais grave por conta do vírus da Covid-19 foi 3 vezes maior na comparação com quem não tinha doença. No caso de pacientes com mais de 80 anos, o risco é 6 vezes maior. A doença não aumentou o risco de internações ao ser comparada com outras comorbidades. Maravilha, Ted. Até em respeito à Vera, em respeito aos outros torcedores, não vamos falar de futebol hoje. Vamos falar de futebol hoje, melhor não falar. Deixa pra lá o programa do... Final de semana não teve, por isso a gente vai falar. E o que teve, o Filete vai comentar à noite na arquibancada Santista, que vai comentar o programa partida. Aliás, Anderson, o verbo não é comentário, né? O verbo vai ser desopilar. Né? Hoje é dia de sentar o porrete em quem de direito, viu? Com certeza o programa do Filete vai debater a situação do Santos aí, que realmente é bastante preocupante. Tá aí o convite feito à noite, programa Arquibancada Santista com o nosso Eduardo Filete. Vera, 50 anos de jornalismo, é uma trajetória bem bacana, mas cheia de situações, de viradas, assim. Como é que o senhor veio a ideia de colocar isso
em livro? A ideia vem, acho que, talvez por eu ter passado, digamos, desde o telex, né, desde a máquina de datilografar, né, porque as matérias eram feitas assim, talvez porque eu tenha começado nesse momento do jornalismo, e tenha atravessado aí algumas transformações da nossa carreira, da nossa profissão, melhor dizendo, até chegar ao jornalismo digital, às redes sociais, a notícia acelerada, é que eu falei, puxa vida, eu consegui atravessar tudo isso, porque em nenhum momento eu desisti da profissão para ir fazer outra coisa, mesmo nos momentos mais adversos da minha carreira. Então eu pensei, eu acho que eu preciso deixar esse testemunho para as novas gerações, porque eu acho que esse livro é basicamente para as novas gerações. E foi também uma necessidade de transmitir assim, um perfil do jornalista que a gente não pode perder nunca, a curiosidade. Então, quem ler o livro vai ver que, assim, eu fiz desde matéria de setores, como a gente chamava antigamente, né, até comentários de muita opinião, né, ou comentários de filme, mas que eu trazia para um cotidiano, para uma vivência, digamos, mais humana e menos ficcional, né? Então, acho que a ideia foi essa, olha, gente, olha aqui, repórter, olha aqui, estudante de jornalismo, vocês podem escrever sobre tudo, sobre tudo. Vocês só precisam manter viva a curiosidade e, claro, aperfeiçoarem cada vez mais esta língua tão maltratada que é o português, né? A nossa língua, o nosso idioma é rico, é riquíssimo, mas nós temos feito, assim, um massacre em cima dele. Isso é muito complicado. Eu tenho aqui do meu lado a Vera e você online, duas pessoas que eu admiro muito pela forma como colocam a palavra certa, a forma de escrever. Eu admiro muito vocês e não estou falando para puxar sardinha, não, puxar saco, não, porque é verdade, meu amigo. Eu admiro muito a forma de escrever e a Vera, então, nem se fala. Fica à vontade para perguntar para a Vera, Ted. Primeiramente, obrigado pelas palavras. Vera, eu queria que você falasse um pouco como é que se desenvolve o teu livro. Você optou por uma coletânea de textos, é uma coletânea de histórias, você mescla as duas coisas. Como é que você organizou esse livro? É um livro organizado, claro, o trabalho ao longo da vida, mas essa organização foi sendo feita ao longo do tempo, ou você organizou agora especialmente para o livro também? Eu queria que você detalhasse um pouco essas duas coisas. Não, eu não organizei ao longo do tempo. Para o livro, eu criei, sem dúvida nenhuma, uma linha do tempo, né? Para poder situar o leitor com um pouco mais de precisão, digamos. Mas, assim, eu fui guardando matérias ao longo da vida, porque todo repórter faz isso, né? Recorta a matéria, principalmente se é matéria assinada, e meio que vai guardando. Quando eu quis escrever o livro, seriam 40 anos de jornalismo, mas naquele momento não foi possível, as coisas não caminharam, e agora, com os 50 anos, eu falei, puxa, esse livro precisa ir para a rua. E aí eu comecei a mexer nas minhas pastas e fui pegando as matérias, fui selecionando as matérias que eu tinha comigo, lógico, eu não tenho todas, impossível, mas eu peguei, assim, matéria do jornal Cidade de Santos, de 1974, quando eu estava me formando, então eu era ainda uma foca, né, no jornalismo. Então tem matéria desse tempo, e vem vindo ao longo do... Então, você vai encontrar matéria de 1974, 1980 e pouco, 1990, traçando uma linha do tempo em vários setores, digamos, da comunicação. Traz matérias do meu tempo como assessora de comunicação,
Lógico, aí são matérias que não estão assinadas, o assessor de comunicação sabe disso. Então, a escolha foi essa, traçar uma linha do tempo, até para a gente ver como um texto pode evoluir, como o olhar do repórter vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, como a palavra é construída e agrupada num texto, às vezes até com um tom emocional, com um tom opinativo, até chegar nos dias atuais, de eu postar texto no Facebook, e de ali a gente ter o leitor que tem muito mais liberdade, digamos, de opinar, até chegar, enfim, ao blog, ao Instagram, e assim, eu acredito, traço uma linha do tempo bem fiel, né, àquilo que eu vivi. Essa visita no tempo, digamos assim, visita teus textos, o que você achou da Vera que escrevia lá nos anos 70, começou nos anos 70, o que você, a Vera de hoje, achou da Vera que veio ao longo do tempo, assim, olhando os textos, assim, tomando conta os textos que você selecionou? Assim, o que eu vejo, principalmente, é que eu fui desenvolvendo, ao longo desse tempo, a coragem de me colocar mais nos textos, porque o que a gente aprende na faculdade é que a gente tem que manter um distanciamento do fato, você tem que ter uma isenção, e algumas situações, algumas coberturas permitem realmente que você não esteja tão envolvida. Mas o que eu percebo ao longo do meu trabalho é que eu acabo me colocando sempre a minha impressão sobre um fato. O fato está ali, ele gera algumas situações, por exemplo, mas ele mobiliza em mim também opinião, emoção, sentimento, e eu percebo que eu acabo colocando isso, talvez diferente do que, né, muitos jornalistas fazem, que conseguem manter esse distanciamento do fato e narrar a notícia com uma certa isenção, digamos. Perfeito. Ted? Vera, nessa tua viagem, né, para a escolha dos textos, né, eu queria que você comentasse também a respeito de você se observando, meio que na linha da pergunta que o Anderson fez, na linha da escrita, né, como o estilo do texto, às vezes você não percebe como o jeito de contar as histórias vai mudando, você não percebe, as pessoas, de repente, quem te acompanha pode perceber um pouco mais. Você notou isso também, a forma de contar, o início de uma matéria, o fim de uma matéria, como é que você fala com o entrevistado, enfim. Você notou essa diferença? O que você foi percebendo nessa tua pesquisa para o livro? Então, o que a gente aprende na faculdade, né, Ted, é assim, o que, quando, onde, como e por quê. É o tal do lead, né? Você tem que responder no lead essas questões. O que, quando, como, onde, por quê. E às vezes esse o que não tem muita importância, onde não tem muita importância, para começar uma matéria de impacto. Então, o que eu fiz para mim, eu orientei também aqueles que estiveram comigo, estagiários, minha equipe de estagiários na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e depois, quando eu passei a editora executiva no jornal A Tribuna. Eu sempre disse, então foi algo que eu trouxe para mim, eu sempre disse aos repórteres, aos estagiários, as 2 primeiras linhas do seu texto têm que prender o leitor. Porque se você não prender a atenção do leitor no seu início de texto, nas 3 primeiras linhas, no seu primeiro parágrafo, ele não vai ficar com você até o fim da matéria. Então, o que eu percebo foi que eu levei isso muito a sério, né? O leitor vai gostar de ler isto aqui, desse jeito, porque se eu não me interessar por aquilo, o leitor não vai se interessar. Então, eu percebo sim que o texto foi ganhando uma lapidação ao longo da minha jornada, né? Foi ganhando uma lapidação, obedecendo este critério fundamental. Se você não segura o leitor nas primeiras 3, 4 linhas do seu texto, esquece, porque ele não vai ficar com você. Quer dizer,
o início tem que saber prender, né? Assim, não necessariamente respondendo todas as perguntas ali naquele começo, mas de uma forma que seja interessante, que seja... Sim. Ele precisa ter vontade de continuar lendo. Porque tem alguns textos que a gente lê assim, sei lá, o primeiro parágrafo e cansa, seja porque não tem uma construção bonita do período, seja porque o verbo, o complemento, a pontuação não atendem, sabe, essa clareza, essa fluidez do texto, e aí você deixa aquilo. E se tiver erros de português, então, um abraço, porque aí, inclusive eu, Vera, não levo a sério aquilo que está sendo escrito. Porque nós que escrevemos, nós que falamos, precisamos ter um conhecimento da língua portuguesa que não fira o ouvido do leitor, os olhos do leitor. Então, a gente precisa, sim, ter esse cuidado. E esse cuidado se faz lendo muito, desde o Gibi do Cebolinha até um Saramago. Então, esse é o compromisso que nós temos para construir, então, o nosso material com beleza, com fluidez e, lógico, com verdade, né? Esse compromisso com a boa escrita começou de longuíssima data, que você foi revisora, né? Eu comecei como revisora no jornal A Tribuna em 1971, né? Foi quando eu entrei na faculdade, por isso 50 anos, porque no primeiro ano eu já estava dentro do jornal A Tribuna, num setor que os mais jovens não conhecem, que era a revisão. Então, o texto do repórter vinha datilografado em lauda para a revisão, com uma prova do texto composto nos linotipos, né? Isso tudo acontecia na oficina, né? E vinha, então, para aquele setor do jornal, uma bancada que ficava um de frente para o outro, um com o texto do repórter datilografado e o outro com o texto composto na oficina, como ele iria sair publicado no dia seguinte. Então, a gente lia e acompanhava. Onde tinha erro, havia sinais, né, para você dizer 2 pontos, você dava 2 batidinhas na bancada, ponto e vírgula, uma batida e uma batida mais... Enfim, a gente tinha esse código e eu aprendi, então, dentro deste setor, a ter um olho para o texto. Então, eu encontro, tanto que o livro tem alguns deslizes, digamos, de revisão, e eu pego isso, assim, muito facilmente. Daí, a minha exigência com o texto bem feito, com o cuidado para você não ficar repetindo palavras, para você não fazer períodos imensos, ou se aquela ideia exigir um período mais longo, que você saiba pontuar, com vírgulas, com travessão, com ponto e vírgula. Eu sou realmente muito chata com o texto. Legal. Ted, tem participações aí, interatividade? Temos várias participações aqui, um abraço a todos já de antemão. Vamos lá, Marcelo Dias, bom dia, um ótimo programa a todos. A Mônica Petroni Matias, bom dia na escuta. Nulce Castro, é isso? Bom dia. Maria Aparecida Coelho Dias, bom dia a todos. A Lurdinha A1, Vera querida, que alegria de escutar. Fábio Luiz, bom dia. Fábio Luiz elogiando aqui, ótima convidada. Ivani Cardoso, parabéns pelo livro. José Luiz Borges, bom dia a todos. Heloísa Baceto, parabéns e sucesso. Maria Helena Almeida Passarelli, parabéns, Vera, pela sua trajetória. O livro vai eternizar seu sucesso. Forte abraço. Obrigada. Alcides Catarino, bom dia a todos. Parabéns pela espetacular convidada. Antônio Marques Fidalgo, ótimo programa. Abraços a todos. Ele completa aqui, saudades dos tempos de Cidade de Santos. José Luiz Borges, ótima leitura e obrigatória a todos os jovens jornalistas. Sônia Maria Santos, bom dia e ótimo programa a todos. Um prazer conhecer Vera Leon. José Roberto Frutuoso, bom dia, cumprimentos a Vera Leon. Eu vou deixar alguns comentários para ele, porque são vários, viu, Anderson? Eu vou dividir em 2 partes, viu? Hashtag bombando. Bombando.
Ô, Vera, pois não, Ted. Não, eu ia fazer uma pergunta, pode fazer. Não, eu ia perguntar para a Vera justamente dessa relação com os mais jovens, né? Assim, a gente percebia, trabalhou junto em A Tribuna, né? E percebia essa admiração, esse respeito dos jornalistas mais jovens por você, pela forma de você escrever, pela forma de se colocar, pelo diálogo com ele. Como é que é essa capacidade de transmitir, de poder transmitir a tua experiência, a tua vivência para os jornalistas mais jovens? Olha, foi uma experiência muito bonita para mim, né, que começou com os estagiários na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Quando eu fui para a SSP, eu não tinha uma equipe, eu fui como editora do site da Secretaria. Você imagina um site da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, o que era aquilo, né, o movimento. E a equipe que me foi dada e que eu tive que selecionar eram estudantes de algumas faculdades de São Paulo, do Mackenzie, da Casper Libero, da Metodista. E ali começou essa experiência de ensinar aos meninos. E fui muito exigente sempre. Então, eu lembro, por exemplo, de um desses meninos, eram uns 8 estagiários mais ou menos, meninos e meninas. Um desses meninos escrevia a matéria, o textinho, e eu revisava, lógico, antes de jogar no site, e ele não colocava acento em polícia. E aí eu ia lá e dizia, escuta aqui, polícia tem acento, por que você não acentua? E aí ele me diz, essa é a diferença de quem começou em 1971, e ele me dizia assim, eu espero o Word corrigir. Então, é só para a gente ter uma ideia de que nós, realmente, eu digo os mais velhos, rezamos por uma outra cartilha. E aí eu dizia para ele, tudo bem, o Word vai corrigir, mas também o Word não sabe que polícia tem acento e policia do verbo policiar não tem acento. E aí, como é que você faz? Você confunde o Word. Então, esse foi um primeiro momento. Esses meninos aprenderam, nós aprendemos, né? Porque eles traziam essa vivacidade, esse entusiasmo de estar na Secretaria de Segurança Pública e ir para a rua para fazer matéria. E, quando voltavam, eu colocava dentro da realidade. Ó, esse texto está muito longo, isso aqui não está claro, pelo amor de Deus. Quem é o bandido? Sabe, onde foi pego e etc. E eles foram aprendendo muito comigo. Quando eu fui, hoje, esses meninos, uma está no Ministério Público de São Paulo, dois estão na Natura. Então, assim, eles tiveram, então, uma professora no chicote, né? E quando eu fui para a Tribuna, e aí como editora executiva, que tinha que ler o texto não tinha que ler o texto do repórter, eu pegava a matéria publicada no dia seguinte e me dava ao trabalho, e isso eu aprendi, tive todo o aval do Carlos Conde, o nosso editor-chefe naquela época, de pegar a matéria publicada, olhar todos os erros e chamar o autor daquela matéria e falar, olha como está a sua matéria, você pode escrever melhor. E assim eu fiz com todos os que queriam aprender, porque tem gente também que não quer aprender. Sim. Que não gostava, digamos assim, desta correção, porque não era uma reprimenda, né? Não era uma reprimenda. Era dizer, olha, você pode fazer melhor, isso daqui está errado, isso aqui está horrível, olha o tamanho desse texto, olha quantos pontos você pôs num texto de 5 linhas, você pode dar mais movimento a esse texto. Então, quem queria aprender, aprendeu. O Lincoln, por exemplo, que é o autor do projeto editorial deste livro, foi um menino que sempre agradeceu, por exemplo, por eu corrigir o texto dele. E ele vinha no dia seguinte, ele e outros, o Matheus Miller também, que está hoje ainda na Tribuna, ele vinha e dizia, e hoje, a minha matéria está boa? Isso é o melhor prêmio que uma pessoa como eu pode receber, sabe? É uma maravilha. A Vera é super respeitada, assim, e a gente conversa também com esses jovens jornalistas, né? E eles têm essa percepção, Ted, de quanto essa interação com a Vera
fez a diferença para eles. O Lincoln Spada é uma figura maravilhosa, é um cara muito bacana, inteligentíssimo, assim, ele tem uma cabeça, tem uma visão assim que é elogiável. Assim, exatamente, entendeu? É um menino, né? É um menino para mim, mas ele tem uma percepção, uma sensibilidade pouco vista. Ted, só te interrompi, Laura, pode fazer a sua pergunta, por favor. Imagina, não, tranquilo. Aliás, a Vera estava falando a respeito de ler os textos depois, né? Mas nos plantões de final de semana ela também lia antes, principalmente quando ela estava ali na primeira página e tal, ela lia antes também, viu? E lia e ajudava demais. Quando eu estava no plantão, né, liberando as páginas, né, e as páginas de um jornal inteiro. Claro que eu lia, e eu era uma chata, né? Eu era a chata da legenda, a chata do título, a chata do texto. Mas no meu plantão, todas as páginas eram lidas por mim. Todas. E eu e você tínhamos a chance de fazer o plantão da Turma 3. Isso, da Turma também. 3, com a Vera Leon, a Vera na chefia, o Leopoldo fechando a capa, a Carla fechando o local, enfim, tinha... A gente puxando o cabelo, porque a foto da primeira não estava boa, Nossa. Jogo sábado, 9 da noite. 9 da noite. A loteria que não chegava. Todos esses... Nossa, o pessoal não faz ideia. Não, o pessoal não faz ideia. E aí sair do jornal meia-noite, 1h da manhã, exausta, para, né? Para no dia seguinte fazer tudo de novo. Exatamente. Ted. Vera, eu queria que você te perguntar o seguinte a respeito ainda do livro, claro. Você também selecionou entrevistas que a gente chama de, para quem não sabe, entrevistas ping-pong, né, pergunta e resposta, para esse livro, para ilustrar algumas entrevistas que tenham sido representativas também para você e feitas dessa forma, ou não? Você selecionou só textos corridos, digamos assim? Não, acho que não tem nenhum ping-pong que eu me lembre. Não tem. Eu até cheguei a selecionar inicialmente, mas não incluí. Mas tem entrevistas, sim, na forma mesmo discursiva, né, não ping-pong, pergunta e resposta, porque eu sempre, assim, na minha visão, o ping-pong é ótimo, ele torna prática a leitura, mas ele tem muito pouco do repórter, porque o repórter faz uma pergunta e o entrevistado, nossa, às vezes faz uma resposta imensa. É claro que as perguntas inteligentes, bem feitas, vão provocar respostas à altura, né? Mas eu vejo que a participação do jornalista é menor, digamos assim. Então, eu não fiz ping-pong, mas eu incluí no livro, por exemplo, textos não publicados, né? Tem um texto que eu gosto muito, que eu escrevi em Brasília, depois de uma visita que o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável fez a uma fazenda em Mato Grosso do Sul, a Fazenda Vitória do Ivinhema, que tinha sido ocupada pelo movimento dos trabalhadores sem terra, né, o movimento 17 de abril, e eu acompanhei a equipe do governo para uma reunião de uma tentativa de conciliação entre o seu Jacinto, que era o dono da fazenda, e o movimento 17 de abril, acampado nas terras do seu Jacinto. Aquele encontro, aquela situação, suscitou em mim tanto conteúdo emocional, um ponto de vista social sobre tudo aquilo, que quando eu voltei para Brasília, quando nós voltamos, eu sentei e escrevi um texto. Aquele texto tinha que sair, era quase um trabalho de parto que eu estava vivendo, e aquele texto precisava sair. Eu não tinha onde publicar, porque eu era uma assessora de comunicação, então foi um texto que eu guardei para mim, acho que desde o ano 2000, 2002, não me lembro, e que eu dei o título de O Lado Ímpar das Histórias. O lado ímpar porque o seu Jacinto tinha uma versão, o governo federal tinha outra versão, o governo do Mato Grosso do Sul tinha sua versão, e os acampados tinham a sua versão. Então, é o lado ímpar das histórias. Cada um tem a sua verdade, a sua necessidade, e eu particularmente, muito desse texto,
porque ele está construído não como uma matéria, não como uma crônica, mas ele junta tudo isso. Então, tem textos não publicados, tem texto de Facebook e tem texto lá da cidade de Santos. Aliás, o livro abre com uma matéria, eu entrevistando o Araquém Alcântara, que é hoje um nome mundial, né, em termos de respeito à natureza, da fotografia mais bela que se pode ter, mais forte, inclusive. Então, eu entrevisto Araquém Alcântara, que na época era também um estudante de comunicação, porque ele era da minha classe na faculdade, né? Então, o livro abre com uma entrevista com Araquém falando já desse seu olhar, desse seu amor pela fotografia. Então, tem de tudo um pouco. Nossa, tá deliciosa. Leitura das boas para quem tiver a oportunidade de adquirir o livro da Vera. Vamos um recadinho rápido da Célula Mater, a gente volta já com mais conversa aqui com a Vera Leão. Laboratório Célula Mater Viva, uma unidade com atendimento especial para a idade da experiência. Estamos na Rua Amazonas, 137, em Santos. Agende seu horário através do telefone 3225-2586. Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. Tá aí, esse foi o recado do Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa. Vera, lembra um pouquinho pra gente como é que foi aquele dia, até você cita no livro, aquela manhã em que a Cristiane Lourenço estava na redação, você também, e veio o telefone anunciando a morte do Luiz Alca de Santana. Até dar os parabéns para a Atrium, o pessoal lá, a Ruth, né, que fez o evento sábado, jantar lá na Humanitária com a Lucinha Lins, assim, eu via um pouco da live, assim, muito bacana e uma causa muitíssimo justa aí do Instituto Luiz Alca. Como é que foi aquele dia, assim, e o que ele representou para você? Ele representou uma mudança de rota, né, completamente. Foi um dia de profunda consternação dentro da redação, na cidade, então, nem se fala, como eu narro na abertura na apresentação que eu faço, né, da minha trajetória. E foi um confronto, quer dizer, quando alguém, sei lá, né, tá doente e tal, a gente, não sei, fica de sobreaviso. Não é que você se prepara, porque eu acho que ninguém se prepara, ninguém está preparado para a morte, né? Mas tudo aconteceu de repente. E aquela notícia caiu literalmente como uma bomba dentro da redação. E como eu digo também aqui no meu texto, o jornal no dia seguinte precisa sair. E aí, como ficaria aquela página? Então, tem um momento da perplexidade, que é a notícia da morte. Tem, inclusive, o que aquela notícia gerou em termos de cidade, né? Mas tinha também o olhar objetivo e agora? Tem uma página no jornal que precisa sair. Porque só quem está dentro do jornal é que sabe, né? Os cadernos têm uma sequência, né? Você precisa ter aquela página tem anunciante ou não tem. Cai anúncio. Exatamente. Então, você precisava olhar de um ponto de vista de edição do dia seguinte. E houve meio que um consenso de que eu teria que fazer aquela página. E foi o que eu fiz, só que, lógico, eu não tinha nenhuma informação de como iria acontecer, eu não tinha as fotos. Foi toda uma agilidade para preencher um espaço grande, que era uma página inteira, com a notícia que atendesse ao leitor. E assim aconteceu durante uma semana, porque não se sabia como seria dali para frente. O Luiz foi uma figura assim, emblemática desta cidade em todos os sentidos. Seja pela página que ele assinava há tantos anos, seja pelo envolvimento como professor, como condutor de grupos de
dinâmica aqui na cidade e em São Paulo também. Então, como iria ser trabalhada esta ausência? Sabe? Cabia um substituto? Quem iria fazer? Qual seria a tônica dali para frente? Então, foi um evento que mobilizou, eu digo, a cidade, mas que mudou também o rumo da minha vida como jornalista dentro de uma redação de impresso, né? Eu não queria fazer a coluna social, eu já estava envolvida com a redação, que não é pouca coisa, e eu não queria fazer. Mas, e eu conto isso no livro, né, depois de reuniões, de negativas da minha parte, etc., eu pensei o seguinte, e isso muito com a ajuda do Conde, porque ele já não estava mais no jornal, mas em conversa com ele eu disse, eu não quero fazer, né? A minha visão de coluna social é outra. E ele então me disse, faça, até o momento que você achar que é bom. E eu então, ainda cumprindo um princípio meu, né? Se você é chamada para uma missão, qualquer que seja ela, cumpra a missão. Até o momento que você diga, daqui para frente eu não posso mais cumprir, ou eu não quero mais cumprir, ou quando eu deixo de ser necessária. Então, eu aceitei, mas realmente foi uma revolução na minha vida, pelo ritmo, pelo cotidiano, mas também porque eu desenvolvi com o Borges uma outra ideia, um outro perfil de coluna social. Era um time muito afinado. Você, o Borges nas fotos e o Luiz Sérgio Moura na diagramação. E o Sérgio na diagramação. Um trabalho muito, muito elogiável. O Sérgio é um mago. Eu sou suspeito de falar do Sérgio, porque a gente fecha, eu tenho feito todo mês o Região em Pauta, a Tribuna, a gente consegue fazer um trabalho insano, assim, fechar um caderno de 8 páginas ali, vapt-vupt, assim, dá trabalho de fazer, mas o resultado é sempre prazeroso, assim. O Sérgio é muito querido, ele ouve, ele é criativo, ele ouve as suas ideias, pondera, não, isso aqui talvez não seja bom assim, vamos tentar desse jeito. Ele arrisca quando você quer arriscar e te freia quando você viaja muito na maionese. Exatamente. Ted, tem mais participações aí, né? Tem, como eu disse na minha outra entrada aqui, tem muitas participações aqui, começando com a da Fabiana Norato. Bom dia, cheguei tarde, mas dá tempo de acompanhar esse papo com aquela que me via encostar a barriga na mesa, grudada na janela, na João Pessoa 129. João Pessoa 129, para quem não sabe, é o endereço antigo de A Tribuna. E começar a rezar o terço da vida. Verola, você é mil. A Fabiana. A Marília Castanho, ela fala que o Fábio Luiz tinha perguntado sobre como adquirir o livro, a gente fala no final com mais detalhes. A Bela Greenberg, sucesso, ela manda, acho que de Los Angeles aqui. A Fabiana até brinca, só falta um fotógrafo e diagramador nessa entrevista, e aí já dá para fechar o Jornal do Homem, exatamente. Opa! Falta pouco aqui. A Sônia Maria Santos, saudades do Jornal Cidade de Santos, meu pai comprava todo dia, eu lia. Parabéns, Vera Leon. A Marília aqui, Cassem, também fala, brilhante entrevista, parabéns a todos. A Fabiana Norato lembra, ela era da turma 1, né? A gente falava da turma 3, porque para quem não sabe, o jornal de 2006 para frente, nos finais de semana, era dividido em 3 turmas, né, de fechamento: turma 1, turma 2 e turma 3. Eu, o Anderson e a Vera éramos da turma 3, a Fabiana era da turma 1 e outro grupo era da turma 2. E tinha competição do lanche, Ted. Tinha competição que era o melhor lanche. Era o melhor lanche. Turma 3, a gente tinha vantagem porque a Vera Leão, além de tudo, tem uma mão para cozinha que é uma maravilha. Então a gente tinha uma boa vantagem nessa briga. É verdade. A Mônica Petroni Matias fala que sempre bom ler e ouvir a Vera Leão. O livro será um sucesso. Ótima entrevista. Parabéns. O Fabrício tem uma pergunta aqui que eu já vou fazer. A Laila Russo, cheguei atrasada, curtindo. José Roberto Frutuoso aqui também manda mensagem, enfim. O Fábio Luiz fez uma pergunta interessante aqui, Vera, que a gente fala muito de texto, da língua portuguesa. Ele pergunta o seguinte, depois eu tenho uma pergunta para ti também, não tem a ver com isso. Como a Vera vê as mudanças na língua portuguesa ocasionada pela reforma ortográfica? Certamente a que ele se refere é de 2011, né, se não me engano, que foi a última reforma ortográfica. Bom, como eu vejo, tem que aceitar, né?
Mas porque eu acho que confundiu bastante, né? Até hoje fica aquela dúvida, mas tem acento em pelo? Caiu o acento de pelo? O hífen também, né? O uso do hífen. O hífen. Então, assim, traz ainda uma confusão, porque foram mudanças, sei lá, a meu ver, algumas delas, assim, bem inúteis. E era mais fácil a gente saber que pelo com acento era o pelo do corpo, né? E hoje não, é tudo sem, de preposição. Então mas é aquilo. Fez, o que a gente tem que cumprir? É ler, é aprender, e na hora da dúvida, vai lá e abre o dicionário para saber como se escreve agora. O que não dá para admitir é que pessoas que escrevam, insisto nisso, um professor, um jornalista, um estudante, qualquer que seja a área, escreva errado, que não tenha a curiosidade de saber, estou escrevendo certo ou estou escrevendo errado. Isso é fundamental. E aí, qual era a outra pergunta? A pergunta era a outra pergunta que eu ia fazer, Vera, até aproveitando o complemento, né? Antes da minha pergunta, que não tem relação. E você começou a ser no jornalismo em 71, justamente como revisora, em um período que houve uma reforma ortográfica, talvez a grande reforma ortográfica, antes dessa que a gente citava agora, que era a queda do acento diferencial também, que envolvia acento diferencial, uma série de coisas que viraram. Eu imagino o teu trabalho de revisora ali também, né, Vera, para essa mudança toda. Não só esse assunto diferencial daquela época, né, o somente tinha acento. Jogo de jogo. Cafezinho, acento grave que caiu. Isso, acento grave e tal. Isso eu acho que facilitou bastante. Porque nossa, o acento é grave ou o acento é agudo? Então, por isso que eu digo, a língua portuguesa é muito rica e você precisa saber, conhecer isso para não dizer bobagem, entendeu? Para, na hora da escrita, você, por falta de um acento, você, por exemplo, do verbo parar, né? Confunde muito, você precisa dar um sentido à frase, porque agora não tem mais acento. Então, você precisa dar um sentido claro para a frase, para não confundir quem está lendo. Então, nesse sentido, eu penso que confundi um pouco. Mas, só fechando, nada para mim é tão, vamos falar, triste, do que o que se faz hoje com a língua portuguesa. As redes sociais, e isso está se incorporando a uma escrita, o não virou um N com um tio em cima, o porquê é PQ, o você é um V e um C. Então, nós abreviamos e nós empobrecemos a nossa língua, que é tão bonita. Eu recebo alguns textos, alguns relatos no meu canal de sonhos no YouTube. Juro para você, eu não consigo responder a questão porque eu não entendo o que a pessoa está perguntando. Não tem ponto, eu não sei onde começa a frase, onde termina. Se você pergunta, se é exclamação, se é ponto final. Exatamente, eu não sei se ela está contando um sonho ou se ela está falando dela. Então, eu vejo isso com muita tristeza, e não sei para onde isto caminha. Não é à toa que nas redações do Enem, o 0 é a melhor nota, né? Tem sido a melhor nota. O pessoal acaba sendo eliminado por uma dificuldade de fazer uma redação. Dificuldade e, às vezes, até uma impossibilidade. A pessoa não tem conhecimento da língua portuguesa. Tem pessoas que ainda defendem, né, que essa forma de escrever abreviada, com N, com um tio em cima, etc. Mas vale a pena porque é uma forma de se comunicar. Isso é uma forma de colocar as ideias, por si só, já é suficiente, justifica esse tipo de utilização. Mas não, né, porque eu acho que se você, de alguma forma, está escrevendo e vai deixar dúvida, vai levar questionamento a quem lê o teu texto, então não é um texto bom. Não é um texto bom, lógico. Você não chegou ao leitor, você não chegou... Porque eu estou emitindo, eu sou o emissor, né? Mas quem é o receptor? Ele entendeu o que você quis dizer? Se você não entendeu, a mensagem não foi passada. Vera, e esse jornalismo dos nossos dias aí, de acelerado, às vezes não checado, as notícias publicadas para poder
caçar cliques, as fake news. Como é que você vê esse momento atual do nosso jornalismo? Eu vejo realmente com tristeza e com muita preocupação, porque tem um conteúdo que não é sustentável, né? Um conteúdo, às vezes, inverídico, que está sendo passado adiante sem a menor apuração, e as pessoas estão consumindo isso e passando adiante sem verificar se aquilo procede. Eu olho algumas mensagens que chegam para mim e aquela mensagem, naquela mídia, tem um português tão mal construído, com erros tão gritantes, que está na cara, para mim, que aquilo não é verdadeiro. Aquilo não pode ser levado a sério. Mas as pessoas não olham sequer isso e vão passando adiante. Hoje nós temos até vários recursos para olhar se aquela notícia é falsa ou não. A gente tem aí um trabalho muito bom de sites, de portais, enfim, que vão checar e vão dizer, é boato, é mentira. Mas estamos indo num atalho de comunicação que é muito preocupante, porque se perde, primeiro, a beleza do texto, e se perde a fidelidade que a gente tem que manter à língua pátria. Tem gente que sabe muito mais falar inglês do que sabe falar português. E isso, a meu ver, é lamentável. Perfeito, Ted? Deixa eu ler algumas participações aqui do YouTube, né? E de uma amiga nossa também, a Mariana, né? Mariana Fernandes. Vera maravilhosa, leitura das boas e obrigatórias. Aliás, livro necessário para revivermos os bons tempos do jornalismo. Saudade de vocês, meninos. Saudade sua também, Mariana. Beijos em todos. Aí ela fala que a competição do lanche era melhor. Realmente, era uma competição sadia, literalmente. Vera era uma jornalista multimídia. Quando começamos as lives em A Tribuna, ela em nenhum momento rejeitou a ideia. Pelo contrário, apresentava muito bem. Foi uma grande parceira. Aí de vocês, meninos. Muito obrigado, Mariana. Para quem não sabe, a Mariana ela ficava na Tribuna Online quando estava lá, né, Vera? Isso. E agora está em São Paulo. Isso, exatamente. Maravilha. Gente, a hora tá voando. 11h26 aqui, o programa tá caminhando para o final, dá tempo de conversar mais um pouco com a Vera. Você fala assim, dá uma pincelada do teu trabalho com sonhos, né? No YouTube, enfim, que também sim. É uma vertente muito bacana aí que você. Essa foi uma outra mídia que me assustou muito no começo, como eu também conto aqui no livro, né? Porque era falar para uma câmera, né, para o celular. E falando de algo que eu acredito. Eu sei que todo mundo sonha, mas nem todo mundo vê o sonho como um viés de autoconhecimento. Então, eu falava de algo que eu acredito. Só que hoje a gente tem mais de 4 milhões de acessos no site e estamos indo para 60 mil inscritos no canal. Então, o sonho é algo que mexe com a gente. Sabe, que mexe, que nos inquieta, que traz inúmeras perguntas e que só você, olhando o sonho como uma mensagem simbólica do inconsciente, é que você pode chegar a entender o que ele está contando para você, porque ele sempre está contando alguma coisa. Eu já tive algumas experiências com sonhos, assim, eu já pedi perdão, já recebi pedido de perdão no sonho, e isso me mudou em algumas situações, algumas momentos aí que certamente mexeram comigo e mudaram minha postura diante de certas situações, assim. Isso acabou sendo muito bem empregado, assim. E só isso dá outro programa. Dá um outro programa. Ted, eu queria te agradecer a participação, aí um abraço ao amigo, assim, fica à vontade aí para as tuas considerações finais, se tiver mais alguma pergunta para a Vera. A palavra é sua. Claro, tenho sim. Um grande abraço a você, meu amigo. Um grande beijo na Vera. Muito obrigado sempre por tudo que ela fez pela gente, pela língua portuguesa, pelo jornalismo e agora expresso nesse livro 50 anos de jornalismo. Eu queria fechar, Vera, que você desse aquele famoso serviço, né? Para quem está interessado no livro, onde compra, vai ter um lançamento oficial, onde vai ser. Eu queria que você desse todos esses detalhes para quem acompanha o 3 em Pauta, por favor. Olha, eu estou fazendo uma pré-venda
assim, as reservas são feitas no celular 1399 707 3300. E eu optei por essa forma para evitar uma aglomeração no dia 6 de outubro, que será o lançamento oficial, digamos. Mas quem estiver interessado deveria pedir antes e, no dia 6, vai buscar o livro autografado, porque eu quero evitar uma fila para comprar, uma fila para autografar. Então, isso é possível. Para quem deseja, eu estou, inclusive, entregando o livro antes na sua residência. Vai haver um ponto de venda, que é a Floricultura Gardênia, no Supercentro do Boqueirão, que é um ponto central. Eu preciso ir lá deixar os livros com o Felipe Vilarinho, que já estão pedindo. Então, é isso. Por este celular, na Floricultura Gardênia, e no dia 6, para quem não tiver ainda adquirido, claro, vai ter livro lá para todo mundo. Na Pinacoteca, no dia 6, será das 17h30 às 20h30. No mais, eu quero agradecer muito a todos que estiveram comigo e que estão conosco, seja no jornalismo, seja na caminhada por esse mundo. Eu sou muito grata a todos, mais ainda para o Dedé, mais ainda para o Ted. Muito obrigada. Imagina, o prazer é nosso, sim. Como disse o Ted, eu sou muito grato à Vera, ao carinho, ao respeito que ela sempre teve com a gente, momentos importantes da nossa jornada. Ela veio com uma palavra tão certeira, que acalentou o coração nas viradas que a nossa vida nos traz. Assim, ela escreveu uma mensagens. Fica até difícil de falar, a gente se emociona, assim, mas eu queria te agradecer muito pelo carinho, pela parceria. Parabéns pelo livro, parabéns pela trajetória. Que venha, como disse a Arminda, que venha o próximo livro de 50 anos, onde vou ter mais histórias ainda para contar. Mas aí alguém vai ter que psicografar, entendeu? Porque daqui 50 anos eu devo estar mandando a mensagem do céu, né, Arminda Augusto, querida, que fez a minha apresentação com muito louvor. Obrigada. Beijo, Vera. Fica com Deus e boa sorte. Beijo, sucesso. Meninos, meninas, ouvintes, muito obrigada por tudo. E queria agradecer a todo mundo que participou, que interagiu com a gente, que deixou seu comentário, que participou do programa. O programa é feito para vocês. A gente vai encerrando aqui mais um 3 em Pauta aqui na Omega Web Rádio, sempre com o apoio do Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa. Um grande abraço a todos, uma boa segunda-feira, boa semana. Amanhã a gente está de volta às 10h30 da manhã aqui na Omega Web Rádio. Tchau, gente.